Graça e paz a todos. É uma grande alegria estar aqui. E não só estar aqui, mas fazer parte desta família, Família Nova Jerusalém. Nós chegamos aqui no final de dezembro e já nos sentimos de casa. Estamos aqui servindo, graças a Deus. Servir é muito bom, porque este nome é poderoso, é maravilhoso, não tem outro igual. Então é com muita alegria que nós estamos aqui. E hoje eu vim acompanhado da minha filha, do meu neto, do meu genro. Ela está lá com a minha esposa. As coralistas aqui são muito bonitas, mas a minha esposa acho que é a mais linda. Isso aos meus olhos, claro. Mas eu tive a incumbência aqui do pastor de estar trazendo uma mensagem no texto de 1 Pedro, lá no capítulo 3, dos versos 18 a 22. Então convido os irmãos a estarem abrindo aí as suas Bíblias nesse texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, dos versos 18 a 22. Mas eu vou proceder à leitura a partir do verso 17, para que vocês possam compreender como esse texto está ligado aos versos anteriores. Então vamos nos colocar de pé, em reverência à palavra de Deus, e vamos proceder na leitura desse texto. Eu não sei se eles colocaram na mesma versão. Colocaram sim. Eu gosto desta versão da Nova Almeida atualizada. Diz assim o texto, a partir do verso 17: porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por isso que estamos fazendo aqui. Bênção do Senhor é estarmos na tua casa, louvando e bendizendo o teu nome, Senhor. Muito obrigado por nos permitir servir a ti, Senhor. Muito obrigado por nos permitir louvarmos e adorarmos o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já tem falado aos nossos corações através das músicas e canções que cantamos aqui, Senhor. Pai amado, mas neste momento, pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine o entendimento para que possamos ouvir a tua voz e meditar na tua palavra, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos no precioso, no poderoso nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Pode sentar-se. Esta carta de Pedro é um verdadeiro tratado doutrinário a respeito da fé e da conduta cristã. Pedro dá em primeiro lugar o conteúdo do Evangelho e depois ele conclui mostrando como deve ser a conduta do cristão aplicando essa doutrina. Nós podemos ver claramente isso, por exemplo, no verso 10 desse capítulo da carta de 1 Pedro, que diz assim: pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios
falem palavras enganosas. Então Pedro vai dando toda a parte doutrinária, mas ao mesmo tempo ele vai explicando como nós podemos aplicar isso na nossa vida cotidiana, na nossa vida diária. Esta é considerada uma carta universal ou uma carta católica. Católico é universal. Ou seja, Pedro não escreveu esta carta endereçada para uma igreja específica. Como nós podemos ver ali no capítulo 1, verso 1, ele escreve para os eleitos que são forasteiros da diáspora. O que significa isso? Significa que a igreja estava sendo perseguida, por isso Pedro os chama dessa forma. Muitos ali eram forasteiros, porque tiveram que deixar os seus bens e fugir para outros lugares. A perseguição da igreja começa em Jerusalém, pelos judeus, ali após o martírio de Estevão, e se intensifica por volta do ano de 64, quando Nero, ele coloca fogo, incendeia Roma e coloca a culpa nos cristãos. Então, agora, o Império Romano é quem está perseguindo a igreja. Então, naquela época, os cristãos, eles sofreram bastante, eles tinham seus bens confiscados, eles eram presos, e se não negassem a Cristo, eles poderiam ser até mortos nas arenas. Até por isso, o apóstolo vai dizer ali no verso 15, estejam sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Então, todos aqueles crentes da igreja primitiva estavam passando por aflições, por provações, estavam em sofrimento, e isso acontece também em nossos dias, e isso acontecerá até o final dos tempos. Será que nós estamos prontos a morrer por Cristo Jesus? É muito bacana nós estarmos aqui reunidos, cantarmos o quão maravilhoso é o nome do Senhor, o quão poderoso é o nome do Senhor, mas será que nós estamos prontos para isso? Para não negar o nome dEle, ainda que sejamos mortos? Muitos talvez possam pensar, poxa, acho que eu não tenho toda essa coragem, mas creia numa coisa, quem deu a capacitação, quem dá essa capacidade para o crente fazer isso, é o Espírito Santo de Deus. Portanto, você que é um crente em Jesus, você terá sim condições de fazer isso, pode crer. Assim Pedro, ele escreveu essa carta para fortalecer, para encorajar os crentes nessa prova da sua fé e prepará-los para as tribulações que viriam no futuro. Sua intenção era ensiná-los a passar pelas aflições dessa vida com paciência e com integridade, assim como verdadeiros seguidores de Cristo, pois da mesma forma como Cristo sofreu e venceu, eles também venceriam, nós também venceremos. Esses versos, como eu havia dito, eles estão intimamente conectados aos versos anteriores. O argumento principal de Pedro é mostrado quando ele diz, ali no verso 14, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados, ou seja, vocês serão muito felizes, pois Cristo morreu e venceu, Ele foi paciente e obteve excelente conquista. Ao falar sobre a conquista de Cristo, Pedro deseja animar então aqueles crentes a viverem aqueles momentos de aflição
consolados no poder de Jesus, que os sustentaria até o fim, que nos sustentará até o fim. E agora, voltando os nossos olhos para os nossos dias, o mundo tem vivido tribulações, não tem? O mundo está passando por momentos que eu creio que são bem difíceis. A grande maioria, eu acredito que não esperava passar por aquilo que tem passado nos últimos anos. Desde o começo deste século, nós vimos grandes tragédias como tsunamis, epidemias, pandemias, guerras. E nesta última guerra, embora esteja distante de nós, nós vemos que existe um perigo bem grande de se tornar um conflito nuclear. Ou seja, preocupação, tribulação, quantas mortes, quanta miséria, quanto sofrimento nós não temos visto. A igreja sofre em meio a tudo isso e ainda é perseguida. Em alguns países, professar a fé cristã é muito perigoso. Você pode até ser morto, você perde a sua família, você perde seus bens, como naquela época que Pedro escreveu esta carta. No Brasil, nós temos liberdade, mas nem tanto. Muitos querem nos calar, muitos querem mudar a nossa pregação. Dizer, por exemplo, que uma família é formada por um homem, uma mulher e filhos gerados desse relacionamento, para muitas pessoas nessa sociedade parece uma afronta. Talvez esta liberdade a qual nós desfrutamos não durará tanto tempo assim, de tão rápido que as coisas têm mudado. Portanto, essa carta ela também foi escrita para nós, também foi escrita para a igreja dos nossos tempos. Também somos os eleitos que são forasteiros, porque nós não pertencemos a este mundo, não pertencemos a este reino. Como o pastor mesmo pregou no domingo passado, nós somos o povo do contra, nós navegamos contra a correnteza deste mundo. Por conta disso, assim como a igreja primitiva, nós também estamos passando por aflições, por tribulações, mas Pedro ele está afirmando nesses versos que apesar de tudo, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então vamos ver por que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, nós somos mais que vencedores porque em Cristo Jesus fomos reconciliados com Deus. Foi isso que nós acabamos de cantar. E é isso que está escrito ali no verso 18. Se você tem sua Bíblia aí, deixa aberto nesse texto, porque a gente vai viajar nesse texto e vai meditar cada um dos seus versículos. No verso 18 está escrito: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Como Paulo fala ali na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O que significa isso? Imagine uma pessoa aqui estendida, mortinha. Se eu chutar essa pessoa, ela vai reclamar? Não vai, está morta, não vai fazer nada. Se eu falar um monte de bobagem para ela, se eu xingar a pessoa, se eu ofender a pessoa, ela vai falar alguma coisa? Não vai dizer nada, porque está morta. Se a pessoa que ela mais amava na vida chegar aqui, chorar sobre ela e pedir que ela acorde, ela vai fazer alguma coisa? Não, não vai fazer nada. A ilustração de Paulo é exatamente essa. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, estávamos mortos espiritualmente. Nós não podíamos
nós não podíamos responder a um chamado espiritual, nós não podíamos compreender a vontade de Deus, mas tudo isso foi mudado por Cristo Jesus. Nós estávamos perdidos por causa do nosso pecado, estávamos destituídos da glória de Deus, como diz Romanos 3:23, estávamos condenados à morte eterna, porém, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele se fez carne, veio ao mundo como homem e viveu entre nós. Padeceu junto com os homens todos os males, todas as consequências de um mundo caído. Ele foi tentado, mas ele não pecou. E como nosso representante perfeito, ele padeceu em nosso lugar, ele pagou o preço do meu pecado, do seu pecado, do nosso pecado, na cruz do Calvário. Sua morte foi substitutiva. Como Pedro disse, o justo morreu no lugar do injusto. Assim, mediante a fé, a justiça de Deus, ela foi feita. E nós fomos tirados das trevas e transportados agora para um reino de luz. E todo aquele que crê em Jesus será salvo. Como o apóstolo Paulo também diz lá em Romanos capítulo 10, verso 9, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então aqueles que compreendem o significado e o valor disso, são consolados, eles se alegram, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio aos sofrimentos desta vida, porque eles sabem que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso traz grande alegria para nós que cremos. Isto traz esperanças para nós que somos filhos do Rei. Como diz o verso 18, Jesus nos conduziu a Deus, Ele nos reconciliou com Deus. Então lembre-se de tudo aquilo que Jesus fez por você e nunca, mas nunca desanime, porque o Senhor é com você. É maravilhoso saber que aquele para quem nós oramos, aquele que a nossa esperança, a esperança da nossa vida, aquele de cuja graça nós dependemos todos os dias, Ele sabe e conhece o nosso sofrimento, Ele sabe o que é ser tentado, Ele sabe o que é ser humilhado, e Ele nos ama a ponto de tomar o nosso lugar e pagar o preço do nosso pecado. Nenhum homem poderia fazer isso, mas o Senhor Jesus, o Filho de Deus, Ele fez isso por amor, porque Ele te amou, porque Ele me amou. Então, firmados nesse amor, nós sabemos que podemos ficar de pé, mesmo passando aí por muitas aflições, por provações, pois o Senhor está conosco, e é o Senhor Jesus quem se importa conosco. Ele nunca nos deixará, nem tampouco nos abandonará. Ele é o nosso Deus poderoso. Mas em segundo lugar, nós somos mais que vencedores, porque em Cristo seremos exaltados. Ainda no verso 18, diz o seguinte: morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Então Pedro vai argumentar aqui nesse verso que, embora Jesus tenha passado por grande humilhação, que o levou à morte também
ele também experimentou aí a exaltação. Ele recebeu a glória da ressurreição ao terceiro dia. A essa glória, Pedro chama de vivificação. Então Jesus venceu a morte e com isso ele derrotou a força do pecado e da morte. Por isso Paulo vai escrever lá na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 54 e 55. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Por conta da vitória de Cristo, nós podemos ter a certeza de que num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, que ainda estivermos vivos, seremos transformados, estaremos para sempre na presença do Pai. Lá não haverá mais sofrimento, não haverá mais doenças, não haverá mais pandemias, não haverá mais guerras, mas o próprio Deus enxugará as nossas lágrimas e nos dará o conforto. Lá não seremos mais humilhados, mas exaltados, assim como Cristo Jesus. Este mundo em que vivemos, ele pode estar cheio de horrores, de mentiras, de maldades planejadas com muita inteligência e com muita astúcia. Já não há mais integridade, o amor se esfriou quase que totalmente, porém, Jesus ele nos prometeu, Ele prometeu que voltaria para nos buscar, para estarmos junto dEle por toda a eternidade. Nossa esperança, nossa alegria não podem estar firmadas apenas nessas coisas, apenas nesta vida, nessas coisas materiais, pois se assim fosse, seríamos os mais infelizes do mundo. Um dia nós ressuscitaremos para estar na presença de Deus, e isso ninguém poderá nos tirar, ninguém poderá nos impedir. O mundo, ele é imediatista, quer desfrutar das alegrias agora mesmo, e para isso, ele pisa nas pessoas, ele humilha as pessoas, mas, embora nós saibamos aí que as tentações que aparecem diante dos nossos olhos, elas são grandes, mas nós devemos permanecer firmes e fortes. Nós não podemos vacilar. Nós somos aqui apenas peregrinos. Nossa morada definitiva é no céu. Lá nós seremos exaltados, assim como Jesus. Quando penso nessas palavras, eu lembro daquela música do irmão Lázaro, que ele dizia: boa noite, família Nova Jerusalém, sejam bem-vindos a mais uma celebração. Que gostoso estarmos aqui na casa de Deus para celebrar, para adorar o nome dEle, com o nosso coral aqui nos abraçando, nos acariciando com suas lindas vozes, nos levando a louvar e adorar o nome do único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor hoje para todo sempre. Amém? E é no nome dEle que estamos reunidos aqui nessa noite, é no nome dEle que estamos aqui para louvar. Não tem essa alegria. Se alguém aqui não tem essa esperança, ou não tem essa certeza, essa é a hora. Se alguém que nos assiste pela internet ainda não tem essa certeza, esta é a hora de você olhar para Cristo Jesus e saber que Ele te ama, que Ele entregou a sua vida para nos salvar, que Ele morreu em nosso lugar. E basta você crer nele, porque todo aquele que crê em Cristo Jesus será salvo. Mas em terceiro lugar, nós somos mais que vencedores, porque em Cristo fomos chamados segundo o seu propósito. Vejam o que diz nos versos 19 e 20. No qual também
foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Então esse texto, ele é um pouco polêmico, mas eu vou explicar o que ele está dizendo. Ele está dizendo que Jesus, em espírito, porque Ele é Deus, pregou nos dias de Noé, ou seja, Ele esteve com Noé, o qual foi chamado por Deus para cumprir os seus propósitos. E pregando para aqueles que estavam perdidos e condenados por conta dos seus pecados, Ele pregava enquanto eles aguardavam a sua destruição, porque a ira de Deus estava para ser derramada naqueles tempos. O mundo seria destruído por um grande dilúvio. Noé, ele foi escolhido exatamente para fazer uma arca e salvar aqueles que o próprio Deus havia escolhido. Apenas 8, apenas a família de Noé. E isso também nos faz pensar que muitos são chamados, porém poucos serão escolhidos. Noé foi este que foi escolhido por Deus para cumprir os propósitos de Deus. Lá nos tempos de Noé, o mundo estava prestes a ser destruído por conta da iniquidade daquelas pessoas. Assim também está o mundo de hoje. E nós, igreja, fomos chamados também, fomos escolhidos para cumprirmos os propósitos de Deus, antes que a ira de Deus seja derramada. Vejam o que diz lá em Mateus, capítulo 24, nos versos de 37 a 39. Pois assim como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então estes são os nossos dias, mas talvez, como tantos outros, você se pergunte, que mal há em casar-se e dar-se em casamento? Que mal há em comer e beber? Por que Jesus disse isso? Realmente, não há mal nenhum em fazer essas coisas. Porém, quando nós fazemos todas essas coisas, deixando Deus de lado, aí é que está o problema. Deus deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Tudo que nós fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Paulo vai dizer, quer bebamos, quer comamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Ou seja, é sempre colocar Deus à frente, é sempre colocar Deus no primeiro lugar de importância em nossas vidas. Mas será que você tem feito isso? Será que você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida, em todos os momentos? Ou será que você tem se descuidado disso? Será que você não continua fazendo todas essas coisas sem se preocupar com a vontade de Deus? Quando você vai tomar uma decisão, e olha que nós tomamos muitas decisões dia após dia, você consulta a Deus em primeiro lugar? Ou será que você já está tão acostumado a tomar essas decisões sozinho e continua colocando Deus para o escanteio? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Grande privilégio há em sermos escolhidos pelo próprio Deus para cumprirmos o seu propósito.
Noé, ele foi um homem justo e reconheceu este privilégio, por isso, em espírito, Jesus estava com ele pregando aquelas pessoas que estavam perdidas. Vejam que os sinais da volta de Jesus, eles estão cada dia mais claros. Basta vocês abrirem os olhos. Vejam quantos falsos profetas se levantam dia após dia. Vejam quantas guerras e rumores de guerras, quantos terremotos, quantas doenças, quanta fome, quanta maldade, quanta perseguição, quanto engano. O amor está se esfriando cada dia mais dentro das igrejas. Isso é terrível. Tudo está acontecendo exatamente como Jesus previu. Exatamente como ele profetizou. No tempo de Pedro ele já dizia: para nós vivemos estes últimos dias bem atentos. Ele fala da doutrina e fala da aplicação dessa doutrina. Hoje pela manhã, quem se lembra da pregação? Ou seja, ele estava ensinando como nós devemos viver nos últimos dias. Mas o que será que nós estamos fazendo? O que será que nós estamos fazendo de nossas vidas, do nosso chamado? Será que estamos fazendo tudo para mais e mais pessoas ouvirem este evangelho da salvação? Será que estamos fazendo a nossa parte? Talvez você pense: mas eu não sou pastor, eu não sou missionário. Mas o chamado é para a igreja, não é para o pastor, não é para o missionário. O pastor não é igreja, o missionário não é igreja. Igreja somos nós, todos nós. Esta missão foi entregue à igreja. Será que todos os dias nós temos apontado o caminho que é Cristo Jesus? Vou contar uma pequena ilustração. Uma certa igreja, todo domingo à noite tinha o culto. Aí chegava próximo do final do culto, encostava um pipoqueiro lá na frente da igreja e começava a fazer a pipoca com bacon. Aquele cheirinho entrava na igreja, todo mundo começava a ficar com fome, com vontade de comer aquela pipoca e tal. Terminava o culto, todo mundo se dirigia lá, ia comprar pipoca, e assim aconteceu durante bastante tempo. Um belo dia, o pipoqueiro não foi. No domingo seguinte não foi de novo, e assim por diante. Daí alguém foi saber, foi perguntar, o pipoqueiro havia morrido. Daí o pastor, sabendo disso, no culto ele perguntou: quem já comeu pipoca daquele pipoqueiro lá? Todo mundo levantou a mão, né? Quem, durante esse tempo que comeu pipoca, que ele esteve aqui conosco, perguntou para ele se ele era salvo? Ninguém. Quem testemunhou de Jesus para ele? Ninguém. Igreja, geralmente, comumente, infelizmente, nós cometemos falhas como esta. Nós fazemos as coisas, comemos, bebemos, casamos e nos damos em casamento, colocando Deus de lado, esquecendo-se que Ele nos chamou, que Ele nos deu uma missão. Como igreja, nós precisamos fazer esta missão. Na vigília que nós fizemos aqui na sexta-feira, o pastor falou um pouquinho sobre igreja missional. A igreja missional é aquela igreja que não é igreja só daquela porta para dentro, mas é igreja daquela porta para fora. Para o pipoqueiro, para o padeiro, para o mecânico, para o vizinho que talvez não goste das nossas músicas, para aquele que passa ali fora. Nós temos que ser igreja para eles. Nós temos que fazer as coisas intencionalmente.
porque o mundo que está lá fora precisa ouvir esta mensagem, o Evangelho, porque senão eles estarão perdidos. Eu estou aqui, a minha família está aqui, porque um dia alguém falou de Cristo Jesus para mim. Será que não aconteceu o mesmo com você? Vejam, é a nossa missão. E às vezes é tão fácil. Um dia eu estava no meio da Cracolândia, andando lá à noite com alguns missionários, e uma senhora estava sentada na sarjeta, era moradora de rua, usuária de drogas, e ela virou para mim e perguntou: moço, que horas são? Eu parei, olhei para o relógio e disse para ela: é hora de você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Naquele dia, eu me sentei na sarjeta, juntamente com ela, e ela me contou um pouco da vida dela, falou da família dela, falou da dificuldade dela de ter uma família salva em Cristo Jesus, mas ela estar ali nas drogas. Choramos junto, porque eu sou chorão, oramos junto, e eu lhe mostrei o caminho. Será que você pode fazer isso também? Será que você também não teve a chance, a oportunidade de fazer isso alguma vez? Mas sabe o que nós fazemos quando encontramos uma pessoa na sarjeta? Nós andamos de lado assim, ó. Nós damos a volta. É assim que nós fazemos geralmente. Esse texto me fez meditar muito sobre o que é ser igreja. Porque nós continuamos comendo, bebendo, fazendo todos os nossos afazeres e nos esquecemos de ser igreja. Nos esquecemos de cumprir o chamado que Cristo fez para nós, e de pregar, e de fazer discípulos. Isso é muito triste. Será que assim como Noé, nós estamos permitindo que Jesus, em espírito, nos use para pregar àqueles que estão perdidos? Vejam, nós não estamos sozinhos, nós não temos que fazer nada sozinhos. Jesus está sempre conosco, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos ajuda. Grande privilégio nós tivemos de ser chamados para cumprir os propósitos de Deus. Mas será que nós temos dado ouvido a Ele? Quando nós abrimos a nossa Bíblia lá em Apocalipse, não uma vez, não duas vezes, a palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Acorda, igreja. Acorda, igreja brasileira. Nós temos dormido, nós temos cochilado tantas e tantas vezes. Não continuem de braços cruzados, há muita coisa para fazermos, e nós somos o exército de Deus, somos nós que temos que lutar na frente dessa batalha, dessa guerra. E todos nós, um dia, prestaremos conta de tudo aquilo que nós fizemos e também de tudo aquilo que não fizemos. E este dia, ele será em breve. Mas em quarto lugar, nós somos mais do que vencedores porque em Cristo fomos batizados no mesmo Espírito. Olha o que diz ali no verso 21. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então esse versículo diz que o batismo corresponde a isto que? A salvação através da arca nas águas. Então esta é uma figura que aponta para determinada coisa. O que ela aponta? A salvação em Cristo Jesus.
Então, assim como o batismo, aquela figura da arca nas águas ali, tipifica a salvação em Cristo Jesus, mediante a fé, como o texto diz, consciência para com Deus. Fé. Não é o batismo em si, não é aquele ato do batismo, aquilo é apenas a profissão da fé que nós tivemos, que deu a salvação para nós. O batismo, ele representa a morte do velho homem e o novo nascimento em Cristo Jesus, baseado na morte e ressurreição de Jesus, assim como diz no texto. O mero ato mecânico do batismo, ele não salva ninguém, como diz o texto, ele é apenas a remoção das impurezas do corpo, ou seja, um banho mal tomado. E infelizmente, é isso que tem acontecido com muitas pessoas nas igrejas por aí. Elas têm tomado banho na igreja, e um banho, como eu disse, mal tomado. Porque elas se batizaram, mas não foram salvas, mas não foram transformadas, não alcançaram a salvação, não tiveram aquela transformação de vida. São estes que estão perdidos dentro das igrejas, causando dissensões, causando intrigas, falando mal do pastor, falando mal da mulher do pastor, apontando para o irmão, falando do pecado dele, criando intriga entre os irmãos e dando todo tipo de mau testemunho aí fora. Quantos e quantos eu tenho visto assim, infelizmente. O verdadeiro cristão, ele não é assim. O verdadeiro cristão, ele foi batizado não somente na água, mas ele foi batizado também no Espírito, fazendo parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Como parte do corpo, ele se torna um membro desse corpo. E o corpo, como nós sabemos, tem vários membros com diferentes funções. O corpo tem mão, tem pés, perna, olhos, boca, nariz, ouvido, coração, rim, fígado. Vários são os membros e diferentes são as funções desses membros. O que significa que, estando no corpo, nós fazemos parte de uma unidade, embora nele haja uma diversidade. Então, o nariz não é boca, a orelha não é pé, o pé não é mão e a mão não é coração. Cada um tem a sua função, mas todos são importantes. Nós somos dependentes uns dos outros para formarmos um só corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Esse fato deveria ser suficiente para entendermos o valor da igreja. O salmista reconheceu isso ao dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que você tem se alegrado todo domingo, quando nós vamos à igreja, quando nós estamos vindo para a igreja? Porque veja bem, vir para a igreja não é como ir para o cinema, não é como ir para o clube, não é como ir para qualquer lugar. Antes de vir para a igreja, nós temos que nos preparar. Nos preparar não é colocar um sapato bonitinho, engraxadinho, uma calça nova, uma camisa bem passadinha, não é isso. Se preparar significa você estar espiritualmente preparado para ouvir a palavra de Deus, para se achegar até a presença de Deus, porque é isso que nós viemos fazer aqui. Não se vem para a igreja de qualquer jeito, mas infelizmente
Muitas pessoas até sobem num púlpito como este sem estar preparadas, ou seja, sem estar plenamente conscientes de que aquilo que vão fazer não é para pessoas. Eu não falo para pessoas, eu falo porque Deus falou comigo, porque eu me preparei, porque eu vim aqui para louvar, para adorar. E quem faz isso é o grupo de louvor? Não, somos todos nós. Quem faz isso é o pastor? Não, somos todos nós. Cada um fazendo a sua função. O pastor que aqui prega não é mais importante do que o irmão que adora aí, do que o irmão que ora. Não é. Não é mais importante do que o irmão que canta ou o irmão que toca. Todos são parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Nós estamos aqui com uma função muito importante. Ah, que alegria! Eu me alegro quando venho para a igreja. Eu me alegro de fazer parte deste corpo. Quando eu cheguei aqui em dezembro, eu estava muito triste, mas eu cheguei aqui, já recebi um abraço lá na frente, já fui abraçado pelo pastor, já vieram falar comigo, já vieram me dar as boas-vindas. Que gostoso! Ah, eu faço parte dessa igreja, eu faço parte desse corpo. Não é bom isso? Eu me alegro com isso. Não sei quanto a você, eu espero que igualmente você também se alegre todo domingo quando nós estamos aqui juntos reunidos. Então, assim como membro do corpo, ele não sobrevive fora do corpo, um crente fora da comunhão com a igreja, ele adoece e pode até morrer. Se você tem saúde, agora eu falo para você que está aí, assistindo de casa, se você tem saúde, condições para estar em comunhão aqui com os irmãos, aqui na igreja, presencialmente, e não está, por que você não está? Vem para cá depressa, venha frequentar os cultos presenciais, venha desfrutar da comunhão, venha estar na casa do Pai. Isso é muito importante para todos nós. Essa comunhão foi um presente maravilhoso de Deus. Só Ele poderia nos proporcionar tal presente. Então seja grato. Entenda que isto só foi possível através da vitória de Cristo Jesus sobre a morte, sobre o pecado, mas isso custou um alto preço. Nós temos que ter consciência disso. Mas em quinto lugar, nós somos mais do que vencedores, porque Cristo Jesus é quem está no comando de todo o universo. Olha lá no verso 22, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então aquele que pensa que o Senhor está distante, alheio a todas as coisas, e que por isso o mundo está aí à deriva como um barco sem leme, levado pelas ondas, está redondamente enganado. O Senhor Jesus, Ele reina em todo o universo, todas as coisas, todas as criaturas são governadas por Ele, nada está longe dos seus olhos, nada acontece sem que Ele saiba. O que você está sentindo, o que você está passando, o que você está pensando, o que você está falando, tudo isso é conhecido pelo Senhor todos os dias. Tudo está subordinado a Ele. Como o texto diz, até os anjos, potestades e poderes estão subordinados ao Senhor Jesus. Nada, literalmente nada, escapa ao comando dEle. Isso é uma alegria para nós saber que o nosso Senhor, Ele está governando este mundo. Foi exatamente nessa certeza que Paulo escreveu aos Romanos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Isso não quer dizer que tudo vai dar certo. Isso não quer dizer que nós não teremos aflição. Isso não quer dizer que nós não teremos sofrimento. Isso não quer dizer que nós não passaremos por tribulações. Isso significa que o Senhor está conosco todos os dias, em meio a essas tribulações, em meio a essas aflições, em meio a tudo. Nós não estamos sozinhos. E é o Senhor quem governa todas as coisas. A hora que Ele quiser, Ele tem poder para intervir e mudar a sua história. Lembre-se disso. Porém, saber a respeito do controle do Senhor Jesus sobre todas as coisas não deve nos incentivar a aguardar de braços cruzados pela intervenção divina. Muito pelo contrário, nos incentiva a buscar ainda mais a sua vontade, sabendo que cada um de nós faz parte, é parte integrante do agir de Deus no mundo, para que a vontade dEle, para que os propósitos dEle se concretizem. E esses propósitos foram estabelecidos desde a eternidade passada, antes da fundação do mundo. Nós precisamos confiar nele, e não na nossa própria capacidade, porque essa atitude também seria errada, seria destrutiva. Mas simplesmente dizer que confiamos em Deus, em vez de agir responsavelmente, é o mesmo que cruzar os braços, é o mesmo que deixar de fazer a parte que nos cabe. Embora o Senhor esteja ali no controle de todas as coisas, nós precisamos ter a consciência de que os nossos atos, eles trazem resultados reais, resultados esses que podem mudar o curso dos acontecimentos. Ou seja, Deus é soberano, mas nós também somos responsáveis. Nós também temos nossas responsabilidades. O que é que estamos fazendo, igreja? O que é que nós estamos fazendo com as nossas responsabilidades? Assim, atente-se à vontade de Deus, busque falar com Deus, ouvir a sua voz, atender a sua voz, mantenha a sua integridade, procure sempre andar retamente, buscando fazer a vontade do Senhor. Não permita que este mundo venha influenciar os seus pensamentos, as suas atitudes. Jesus deve sempre ser o nosso exemplo, o padrão para a nossa vida, e nós devemos ser seus imitadores. Devemos buscar ter a mente de Cristo e, como Ele, com a ajuda dEle, sermos mais do que vencedores para a louvor e glória do nosso Deus. Jesus, Ele deve ser tudo para nós. Mesmo que as dificuldades, as provações venham, nós não devemos deixar que o temor, a dúvida venham enfraquecer nossa fé, porque essas são grandes oportunidades para que se manifestem em nossas vidas as maravilhosas obras de Deus. Deus vai usar você, Deus vai me usar, Deus usa cada um de nós. Ele tem um pedacinho do seu propósito em cada um de nós. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque, como eu disse, nós somos corpo de Cristo. O corpo tem vários membros e cada membro tem sua função. Se o meu pé disser que não quer mais me levar, como é que eu vou andar? Se o meu coração resolver dizer, olha, eu estou cansado, eu vou parar um pouquinho, o que é que vai acontecer comigo? Assim é a igreja. Nós precisamos estar unidos. Nós precisamos ter essa consciência de que cada um de nós tem uma responsabilidade. Cada um de nós faz parte desse plano que Deus traçou.
Cada um de nós tem um propósito específico. Nós precisamos cumprir com esses propósitos. Nós somos, como o pastor pregou domingo passado, o povo do contra. Nós andamos na contramão do mundo. Tudo que nos importa deve ser fazer a vontade de Deus. Que esta seja sempre uma verdade em nossas vidas. Ainda que passemos por provações, por sofrimentos, pois isso é claro que o povo de Deus passou e vai passar, está passando. Mas ainda que isso aconteça, nós devemos nos lembrar que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E isso custou um alto preço.